Então vamos lá, pessoal, para mais um Santa Casa Cast, mais um podcast falando hoje sobre avanços na oncologia e avanços na radioterapia. Quando a gente fala de time, cada vez mais o nosso time ele vai ficando qualificado aqui. Hoje nós estamos com um time de super profissionais aqui. Vou apresentá-los rapidamente para a gente poder começar. Então aqui eu estou com a doutora Lia Raquel Gaspari, ela que é médica formada pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, né? Onde ela fez também a residência em oncologia e ela fez também depois uma pós em gestão da qualidade no Einstein. E a doutora Lia, ainda complementando, né, tem outras habilitações aí, mas ela faz parte como membro da Sociedade Brasileira de Oncologia, Sociedade Americana de Oncologia e Sociedade Europeia de Oncologia. Aqui a gente não brinca em serviço não, é só gente boa nesse pedaço, tá? Também estamos aqui com o Dr. Yuri Kremp, ele que é médico formado pela nossa querida Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA. Fala a sua habilitação. Fiz residência em radioterapia pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, com título de especialista pela Sociedade Brasileira também. Ótimo. E é nutrólogo também? Fiz nutrologia oncológica, pós-nutrologia oncológica também, para guiar mais os nossos pacientes. É isso aí. E aqui, por fim, não menos importante, nosso querido Humberto Morelli. Ele tem tanta qualificação que eu vou pedir para ele falar a qualificação dele. Humberto, fala aí a sua formação desde o começo. Márcio, fiz faculdade de Física Médica pela Unesp em Botucatu. Fiz residência em Física Médica da Radioterapia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade da USP de Ribeirão Preto. Sou especialista em Física Médica pela Associação Brasileira de Física Médica e sou supervisor de proteção radiológica em radioterapia pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Um timaço, né? E aí nós vamos começar falando um pouquinho, né? A gente trouxe esse time aqui, é o time que compõe hoje, é uma base, é um pilar importante do Serviço de Oncologia da Santa Casa, para a gente trazer um pouco mais de informação aí para quem está nos assistindo. Importante a gente lembrá-los que vocês não podem esquecer de assistir os nossos podcasts pelo YouTube, não esqueçam de se inscrever e quando vocês estiverem lá assistindo, cliquem no sininho, ele vai dar um sinal, isso significa que quando tiver novidade, novos vídeos, você vai ser avisado, tá bom? Doutora Lia, vamos começar aqui com a mulher do momento, né? Uma coisa que a gente tem percebido, né, e a cada dia mais fica mais evidente, você aí participando de tantas sociedades, pode falar isso com muita clareza, é o que a gente tem de evolução no tratamento dentro da oncologia. Eu acho que oncologia é muito interessante isso, né? Quando a gente vai ver a história do tratamento oncológico, a gente tem assim, sinais de tratamento oncológico desde os escritos egípcios lá atrás, muito antigo, né? A questão cirúrgica para o tratamento oncológico. A questão do tratamento clínico, ela começa mais ou menos a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem o surgimento da quimioterapia para tratamento de câncer, né? E a partir daí ele vai evoluindo. E se a gente for ver, ele ficou parado por muito tempo. Era uma coisa muito estagnada por muito tempo. A gente tinha os tratamentos quimioterápicos, os tratamentos eram eficazes parcialmente, tínhamos os tratamentos cirúrgicos, vinha a questão da radioterapia, mas por muitos e muitos anos a gente ficou assim, sem grandes perspectivas e sem grandes evoluções. Né? Acredito que nos últimos 50 anos a oncologia mudou completamente. Então, hoje a gente tem uma doença totalmente tratável, com perspectivas melhores, evoluções melhores, prognósticos melhores, com o advento da questão de sequenciamento genético, DNA, avaliação, esse tipo de avaliação trouxe novas terapêuticas e novas modalidades de tratamento que tem feito o tratamento oncológico progredir cada vez mais. Isso é bastante interessante. Acho que isso é muito importante da gente reforçar, né, doutora Lia? Porque o diagnóstico de câncer para qualquer pessoa ele é muito pesado, né? E eu acho que você está trazendo aí um aspecto bastante importante que é, assim, hoje existem muitas possibilidades de tratamento. Isso, câncer não é mais sinônimo de morte. É lógico que morre muita gente de câncer, assim como morre muita gente de problema cardíaco, de acidente de trânsito, né? Enfim, é para a gente entender que houve uma evolução muito grande e que os resultados eles têm sido cada vez melhores, né?
Acho que dentro, depois eu volto com uma questão para você, mas acho que aí dentro da questão do tratamento oncológico, a radioterapia é algo que também teve um crescimento e uma evolução bastante significativa, né? Enquanto modalidade de tratamento, enquanto modalidade terapêutica. Acho que você podia falar um pouquinho dessa evolução, aspectos hoje mais pontuais da radioterapia e esses avanços e como que eles têm contribuído para a prática e para um prognóstico bastante favorável em oncologia, né? Sim, eu penso que quando nós pensamos em oncologia de uma forma geral, a principal palavra nesses últimos 50 anos é evolução. E com o advento da radioterapia, eu acho cada vez mais presente dentro desse esquema terapêutico, essa palavra evolução se faz ainda mais verdade. Quando nós falamos em radioterapia, nós falamos não somente numa evolução terapêutica para um tipo de doença, para o câncer, mas nós vemos também uma evolução de tecnologia, né? Diversos estudos, protocolos relacionados a essa tecnologia. Então, quando eu venho falar sobre radioterapia, entendendo que radioterapia é o uso de radiação ionizante para tratar, de uma forma geral, tumores. Então, esse tipo de modalidade, nos últimos 50 anos, houve mudanças muito significativas no sentido de fazer técnicas e tecnologias mais avançadas para benefício do paciente, sendo essas tecnologias cada vez mais específicas, tentando atingir de maneira ainda mais direcionada o local de tratamento, sempre pensando em uma eficácia maior de tratamento, fazer um tratamento mais seguro também para esse paciente. Então a evolução que houve na radioterapia é basicamente nesse sentido, de termos novas tecnologias, novos aparelhos, novas possibilidades tecnológicas associadas a novos protocolos. Seja esse protocolo específico à radioterapia em relação à dose, fracionamento, ou por associações com outros esquemas terapêuticos, seja quimioterapia, imunoterapia, terapias-alvos, ou até mesmo a maneira de lidar, de se relacionar a radioterapia com procedimentos cirúrgicos. Então eu vejo que toda essa evolução, não tem como a radioterapia evoluir sozinha, ela vai sempre evoluir em conjunto com essas outras especialidades. Mas essa evolução foi muito emblemática nesses últimos anos, e o que eu fico contente, em especial agora com essa nova unidade aqui na Santa Casa, é que a instituição acompanha essa evolução. Então, o que nós temos de melhores evoluções dentro do Brasil, nós vamos conseguir entregar isso para os pacientes na instituição. Então, eu fico muito feliz em falar isso, em conversar sobre isso com vocês hoje. Eu acho que você traz um aspecto bastante importante, no sentido de que a Santa Casa ela é pioneira também em Marília no tratamento oncológico, né? Ela começa lá na década de 80, com o que tinha para aquele momento, né? E chega nos dias atuais com todas essas possibilidades, né? Se a doutora Lia quiser falar um pouquinho do que a gente tem das especialidades cirúrgicas, clínicas, né? Para a gente entender que isso faz uma composição de várias especialidades articuladas, além da equipe multidisciplinar, que foi um outro podcast que a gente fez também, trazendo a importância dessa equipe. Se quiser falar um pouquinho, acho que é importante da gente reforçar tudo que tem, né? E como que elas se articulam, essas especialidades, no sentido de trazer um resultado melhor. Hoje o importante, quando a gente fala de oncologia, é justamente a interdisciplinaridade, né? Quando a gente vai fazer um tratamento e propor um tratamento, eu não posso ter só o cirurgião, só o radioterapeuta, só o oncologista. Esse trabalho em equipe é muito importante, porque os tratamentos eles se interligam, né? Eles se conectam. E isso é muito importante para o paciente. Então, hoje a gente tem equipes formadas em mastologia, em oncocirurgia, em cirurgia torácica, em neurocirurgia, em cirurgia de cabeça e pescoço. Então, hoje, todos os tipos de câncer, né, sólidos ou os tumores hematológicos podem ser tratados dentro da Santa Casa de Marília. As equipes são todas especializadas, uma equipe muito boa mesmo do ponto de vista de formação técnica. Eu acho que isso é um mérito da Santa Casa de conseguir trazer esses profissionais capacitados para compor a equipe e profissionais com essa visão oncológica, de tratamento em equipe, do tratamento, né, combinado, integrado, para a gente poder chegar no objetivo maior, que é oferecer para o paciente as melhores possibilidades
dentro do diagnóstico dele, né? A gente sabe que cada caso é um caso, né? Antigamente a gente tinha essa visão de que câncer é uma doença só. Hoje a gente sabe que mesmo dentro de um tipo de câncer de mama, eu tenho infinitas doenças diferentes e que a compreensão da doença daquele paciente é importante do ponto de vista clínico, genético, biológico, enfim, para a gente poder definir todo esse tratamento e poder ter esse time sincronizado para poder fazer esses protocolos terapêuticos que são extremamente importantes. Essas questões que a gente fala das sociedades, elas são muito importantes para a gente, porque são o que faz com que a gente fique atualizado, siga os protocolos internacionais, participe dos congressos. Melhores práticas. Está sempre nessas melhores práticas, do cuidado centrado no paciente, né, com esse foco da evolução daquele indivíduo. Então, isso são coisas muito interessantes. Uma coisa que a gente tem muito aqui na Santa Casa é que o paciente sabe quem é o médico dele. Então, ele sabe que ele é paciente de alguém. Então, ele sabe quem ele vai recorrer, quem ele vai buscar na hora que ele tiver a intercorrência. Então, isso faz uma diferença fundamental para a segurança dele em relação ao seu cuidado, né? Então, isso é bem importante. Eu acho que nessa perspectiva também, pensando no trabalho interdisciplinar, das especialidades, acho que daí também aparece uma figura que é a figura do físico médico, né? Que ele é um profissional que ele fica um pouco mais escondido, mas que a gente pode reforçar aqui a importância, né, do trabalho do físico médico e dessa atuação do físico médico. Queria que você falasse um pouquinho aí, viu, Humberto, desse papel, né? Qual que é o principal papel do físico médico dentro da radioterapia? Perfeito, Márcio. Isso é uma pergunta boa, porque quando a gente chega na maioria dos hospitais, alguns até assustam. Nossa, mas tem físico no hospital, né? E isso é uma coisa que a gente tenta trazer cada vez mais para a sociedade, a importância nossa dentro do setor da radioterapia, né? Então, o papel do físico é realizar o planejamento terapêutico daquilo que é prescrito pelo médico radio-oncologista. Então, o médico radio-oncologista avalia o paciente, faz a proposta e a conduta de tratamento e delimita os lugares a serem tratados, o lugar-alvo a ser tratado pela radioterapia, né? Então, cabe a nós físicos calcular a dose de radiação de modo a chegar a tratar esse volume que o médico prescreveu. Então, nossa função é a colocação dos campos de tratamento, as incidências de tratamento, de modo que a dose total chegue no local a ser tratado e preserve as estruturas de risco ao redor dele. Então, nosso papel é fundamental na parte do planejamento, na parte do controle de qualidade desse tratamento. A gente tem que garantir que a máquina de radioterapia entregue esse tratamento exatamente como foi prescrito. Exato. Então, todos os testes de controle de qualidade da máquina é de nossa responsabilidade. Temos que manter a máquina calibrada, com os testes mensais, anuais, todos corretos. E também temos uma questão de segurança e proteção radiológica dentro do setor. Então, toda a segurança dos colaboradores, dos profissionais e dos pacientes ou de acompanhantes também é de nossa responsabilidade. Então, a gente acaba atuando multidisciplinarmente no tratamento do paciente, atingindo várias áreas de atuação, né? Acho muito interessante isso que você colocou, né, do papel do físico, né? A importância é fundamental. A gente não consegue fazer um serviço de radioterapia funcionar sem o físico, mas queria que você falasse um pouquinho também de um outro aspecto, porque a gente ainda vê na prática, né? O nosso serviço é novo, então a gente ainda não conseguiu sentir isso, mas a gente vê muito na prática a ausência às sessões de radioterapia por parte do paciente. Perfeito. Porque muitas vezes esse paciente, não sei por qual motivo, mas ele não enxerga a radiação. É diferente da quimioterapia, é diferente da cirurgia. Queria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo, para entender, né, a partir do momento da radiação, como que essa célula se transforma e você ajuda no tratamento do câncer numa linguagem que todo mundo consiga compreender. Perfeito, Márcio. Exatamente. A radiação ela é invisível, né? E então o paciente ele senta na mesa de tratamento e sai da mesa uns poucos minutos depois. O máximo que ele vê, a máquina gira para um lado e para o outro, escuta um barulhinho no fundo, mas não sente praticamente nada durante a sessão, né? Então a radiação, a nossa radioterapia é uma radiação igual à radiação do raio-x, só com uma energia mais alta, né? E ela tem uma capacidade de penetração no corpo humano. Então essa radiação ela consegue interagir com os átomos das nossas células e consegue quebrar o DNA da nossa célula, causando a morte celular.
Então a radiação consegue interagir com a molécula e destruir o DNA da célula, levando à morte da célula, principalmente as células tumorais, né? Mas no meio disso, tem as células sadias que ficam do lado das células tumorais, né? Essas células Importante falar sobre isso, né? E essas células também sofrem interferência da radiação. É justamente por isso que o tratamento é fracionado, que aí entra na sua pergunta em relação à adesão do paciente ao tratamento, né? Hoje em dia nós temos protocolos mais hipofracionados, com menos sessões de tratamento, entretanto ainda dependemos de pelo menos 15 a 20 sessões de radioterapia usualmente. Então o paciente tem que praticamente se deslocar o mês inteiro para a radioterapia para tratar. Toda segunda, sexta-feira, realizando o mesmo trajeto. É diário, né? Exatamente, é diário o tratamento. A gente sabe que receber muitos pacientes de fora, vem de ambulância, então a adesão do paciente é um pouco complicada realmente. Entendi. A gente percebe que há um número razoável de absenteísmo, né? E é importante a gente ressaltar isso, que a presença do paciente diariamente é fundamental para a eficácia do tratamento. Tanto para destruir as células tumorais, quanto o tempo de reparação das células sadias. São dois fatores importantíssimos no tratamento. Acho que é importante a gente reforçar isso, né? Porque tem essa questão mesmo da visualização, né? Exato. É diferente, né, de você estar lá recebendo uma quimioterapia. Exato. Tanto é que as ausências na quimioterapia, elas quase não existem, né? Elas são menores. Elas são menores, são outros motivos que levam à falta. Já a sessão de radioterapia tem uma falta maior, talvez justamente por isso, por falta de conhecimento, não consegue visualizar, né? Então, acho que aí você explicou muito bem a importância desse processo para as pessoas entenderem. Até porque, muitas vezes, vocês até colocaram, né? Vocês fazem tratamentos combinados. Quimio, rádio, cirurgia e assim por diante, né? São tratamentos que se complementam. Aí fica, acho que bacana, né, das pessoas entenderem a importância e como que isso funciona. Na prática, você tem sessões aí. Qual que é o máximo de sessões que você pode ter em dias, eu digo? Os protocolos convencionais chegam até a 40 sessões. Hoje em dia, com o hipofracionamento, a média de em torno de 20 a 25 sessões. Podendo Desculpa, você pode... Não, eu ia perguntar o tempo em minutos que a pessoa fica na máquina. Tempo em minutos, mais ou menos de 12 a 15 minutos as sessões. É rápido, né? Rápido. E os protocolos mais atuais a gente consegue tratar em 5 sessões, inclusive. Com essa máquina hoje que vocês trabalham na Santa Casa, né? O que ela traz de benefícios para o usuário? Perfeito. Hoje nós temos uma máquina que ela possui a radioterapia de intensidade modulada. Essa radioterapia de intensidade modulada consegue fazer uma curva na dose de radiação. Então a gente consegue que essa dose de radiação ela consiga contornar o volume-alvo e fugir dos órgãos de risco ao redor. Então a gente consegue dar uma dose alta no tumor com uma dose mais baixa nos órgãos de risco. Então essa radiação consegue desviar e atingir com mais eficácia o alvo de tratamento. Esse é um primeiro ponto. Agora, em breve, nós estamos adquirindo mais um upgrade via Pronon, que é o upgrade para o Conibin. Com o Conibin a gente vai conseguir fazer radioterapia guiada por imagem, o chamado IGRT. Com essa tecnologia a gente consegue fazer imagens volumétricas durante o tratamento. Bacana. Isso é muito interessante. Isso a gente consegue reduzir drasticamente o número de sessões. A gente vai conseguir fazer até tratamentos em 5 sessões. E a gente consegue visualizar o movimento dos órgãos durante o tratamento do paciente. Então a gente consegue fazer as correções dia a dia no tratamento. Com isso, traz mais segurança, conseguimos fazer doses maiores e, consequentemente, menos dias de tratamento. O paciente adere melhor ao tratamento. Importante também toda essa evolução que a gente tem, né, tanto do ponto de vista de medicações, cirúrgico e radioterapia, é melhorar a eficácia e diminuir a toxicidade. Exatamente. O foco do tratamento é esse, né? A gente quer ser um resultado melhor, com menor toxicidade para o paciente. Então, todas essas tecnologias novas, os medicamentos novos, o caminho é esse. Né? Até a gente chegar em um que realmente resolva o problema, que é o que a gente quer chegar um dia. Eu acho que a gente está no caminho. Acho que mais algumas décadas aí a gente vai chegar nesse resultado aí para algumas situações. Mas eu acho que o foco é esse mesmo, é toxicidade, né? O quanto você consegue minimizar o efeito danoso do tratamento e chegar no resultado que você quer para esse paciente. Eu vejo que é um conjunto de benefício clínico, benefício terapêutico,
associada à segurança ao paciente. Não adianta nada a gente pensar somente em dados de benefícios se o paciente se prejudica de alguma forma. E, em conjunto a isso, a qualidade de vida global do paciente. Então, digamos que é muito mais complicado falar isso, mas mais confortável para o paciente ele se deslocar um dia para fazer uma medicação do que diariamente 25 vezes para fazer a radioterapia, por mais que seja uma sessão extremamente rápida e indolor. Só que é cansativo. A partir do momento que nós estamos com um tratamento eficaz, que a gente sabe que o benefício é muito bom, ao mesmo tempo seguro, pensando em todo esse aparato tecnológico que é ofertado ao paciente, e nós vemos a qualidade de vida ao entorno disso, com protocolos de hipofracionamento, menos sessões de tratamento, nós temos um conjunto aí que é extremamente benéfico para o paciente. E eu vou além, né? Quando nós pensamos nessa aceleração de tratamento em relação à radioterapia, nós temos o benefício ao paciente e à saúde pública de uma forma geral. Então, estou reduzindo o número de sessões ao paciente de forma segura, eficaz e que vai trazer menos transtornos e melhor qualidade de vida àquele paciente, e possibilito ainda mais que outros pacientes entrem de maneira mais ágil. Ter mais pacientes, mais rápido, né? Exato. Então, a fila vai acelerar a fila. Né? E nós sabemos que, infelizmente, nós temos uma fila muito grande. Isso não é exclusividade de Marília e região, isso é de uma forma geral no nosso Brasil, estado de São Paulo, inclusive. Então, é muito importante nós pensarmos nessa evolução, nessa sincronia de benefício, segurança e qualidade para o paciente, que converte, no final das contas, numa qualidade de sistema público de saúde. Protocolo terapêutico, na verdade, que nem receita de bolo, né? Você tem 200 gramas de farinha, 2 litros de leite, você tem o tempo certo para ficar no forno. É a mesma coisa. Então, assim, quanto mais correto for o protocolo terapêutico, então tem algumas situações em que a gente faz químio concomitante à radioterapia. Eu preciso fazer 2 meses de quimioterapia e no 3º mês o paciente precisa entrar na rádio junto com a quimioterapia. Quando eu dependo de uma fila, né, que demora às vezes 3, às vezes 4 meses para um agendamento de radioterapia, eu atrapalho esse protocolo terapêutico. Ou seja, eu atrapalho a minha receita de bolo. Mesma coisa quando o paciente falta. Quando ele falta, eu deixo de dar farinha. O meu bolo vai sair, mas não vai sair a mesma coisa. Quantas vezes nós temos que adaptar esse protocolo a essa situação delicada, né? Então, assim, o fato da gente ter essa disponibilidade e ter essa disponibilidade dentro do nosso serviço é um ganho assim fantástico para o paciente da instituição Santa Casa, de não ficar vinculado nessa fila, de poder ter essa agilidade, de a gente poder começar os protocolos de forma rápida. Olha, eu preciso começar um protocolo de câncer de reto. A gente começa na semana que vem. Então, essa agilidade vai ser um ganho muito importante para o paciente oncológico de Marília e da nossa região. Acho que é fundamental isso que vocês estão colocando, né? Porque dentro das modalidades terapêuticas, né, a gente também tem diagnóstico dentro da Santa Casa, mas a partir do diagnóstico feito, você tem aí a modalidade do tratamento com quimioterapia, com hormônio, né, cirurgia, imunoterapia, né, e agora a radioterapia. O quanto que você consegue articular entre as áreas e reduzir esse tempo do paciente dentro do serviço. E assim, agilizar. Há muitos anos, mais de 10 anos, a Santa Casa é o serviço que mais opera oncologia no SUS. Então, dentro do serviço que mais tem paciente, que mais produz, a gente não ter uma radioterapia própria, isso atrapalhava, né? Assim, era sofrido, era sofrido. Então, a gente fazia, mas você fica dependendo de um outro prestador, o que atrapalha pouco. Que também está sobrecarregado. Que também está sobrecarregado, tanto que precisaram ser criados outros serviços. Né? Ou seja, a nossa região precisa de mais radioterapia. E isso vai ter um ganho muito importante assim, nessa com certeza. Né? Eu acho que esse é um aspecto que fortalece. Né? A gente vai percebendo o quanto que a Santa Casa ela foi se organizando para que chegasse nesse sentido, né? Para que você pudesse ter todas as modalidades de diagnóstico e terapêutica dentro da oncologia, fortalecendo o serviço, né? Isso vai ficando muito claro. E aí você vai vendo o papel estratégico, né, da Santa Casa dentro da cidade de Marília e dentro da região, né? O que a doutora Elia falou. A gente atende 62 municípios, né? Uma população aí de aproximadamente 1.300.000 pessoas, né?
E é o hospital que mais opera, né? Então, isso é bastante significativo. Quanto mais você opera, e hoje, se a gente for pensar, o percentual de pacientes que se beneficiam da radioterapia é grande, né, doutora Lia? Grande. Uma grande parcela dos pacientes oncológicos vai passar em algum momento pela radioterapia. radioterapia. Eu diria que em torno de 60% a 70% dos pacientes com diagnóstico bastante, em algum momento passam na radioterapia. Pensando num contexto de regional de saúde de Marília, nós temos uma expectativa de anualmente ter mais de 3 mil diagnósticos na nossa DRS. É um volume expressivo. É um volume muito grande. Nós temos, né, muitos serviços de referência, mas um volume muito grande ainda. E vou em direção ao que a Lia acabou de falar, ter novas unidades de radioterapia, pensando nessa porcentagem dos pacientes, aí, cerca de 2.000, 2.500 pacientes necessitando anualmente de radioterapia, é um volume muito grande. Né? E aí vai de encontro com o que você falou, Márcio, dessa integralidade do que a Santa Casa proporciona, desde diagnóstico, estadiamento e tratamento, fazendo esse tratamento de uma forma global, geral a esse paciente, a gente consegue dar um suporte muito superior a esse. Né? Com certeza. Eu acho que vocês vêm trazendo o tempo todo essa evolução histórica, né? Pensando dentro da Santa Casa, especificamente na Santa Casa. A tecnologia ela veio para ajudar muito, né? Novos medicamentos, nova tecnologia de máquina, de formação e tal. Mas a Santa Casa, acho que ela tem um outro diferencial também, né? Que são as relações, né? As relações entre as equipes, essa agilidade, né? Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. A doutora Lia está aqui mais tempo, né? O Yuri está menos tempo e o Humberto também. Mas acho que vocês já puderam sentir aí como que é essa relação e como que isso é fácil dentro do serviço, né? Eu estou na Santa Casa esse ano faz 17 anos, agora em fevereiro, faz um tempinho já. Não sou tão antiga quanto a doutora Júlia e a doutora Dora, que já estão aqui há mais de 30 anos fazendo oncologia, mas eu acho que o que chama atenção na Santa Casa é o jeito de fazer oncologia, entende? Porque uma coisa que a gente sempre teve aqui foi muita autonomia médica para fazer o que o paciente precisa, né? Autonomia em relação a gestão de medicações, do que você precisa comprar, qual é o tipo de remédio que a gente quer usar. A gente quer usar medicamentos de qualidade. A gente tem uma padronização de aquisição de medicação. A gente bate muito nisso, né, doutora Lia, do ponto de vista da uma qualidade. padronização de qualidade equivalente aos hospitais de São Paulo, ABP, Auxílio Libanês. A nossa padronização é toda feita baseada na padronização deles. Então, isso dá muita segurança de que você realmente está entregando um tratamento que vai ser eficaz. Né? Não estou só seguindo um protocolo terapêutico, mas eu sei que a droga que eu estou usando é uma droga que funciona. Boa. Né? E quando a gente vai compondo as equipes, a gente vai montando as equipes, eu acho que esse movimento começou mais ou menos lá pelo ano 2000, em que foi montada a primeira equipe cirúrgica fixa de oncologia da Santa Casa, com o Milton Nakano, o Dr. Aulo Jutz, o Dr. Helder Rafu, o Dr. Wellerson, o Dr. Jandon, e assim, Léo Pastor, e assim foi crescendo. A gente foi sempre agregando, né? Algumas figuras acabam saindo, acabam sendo substituídas por outras também competentes, mas a gente sempre vai agregando nesse sentido de enxergar o paciente como um todo, de ter um bom relacionamento e uma boa troca. Então, isso é uma coisa bastante importante para a gente conseguiu ir compondo essa equipe dessa forma. De hoje, conseguir oferecer a cirurgia reparadora plástica para as pacientes oncológicas de mama, que são magníficas. Às vezes eu olho e falo assim, gente, eu não via isso nem quando eu trabalhava no convênio em São Paulo. Assim, são cirurgias muito bem feitas, muito bons, SUS, né? No convênio, resultados fantásticos. Essa interação de poder discutir, de poder ter essa troca, né, de informações, de parceria, de poder ter um auxílio na retaguarda desse paciente que chega no pronto-socorro. Então, não só o time da oncologia, mas todo o time da Santa Casa, né? O time de pronto-socorro, que eles são fantásticos em auxiliar a gente no cuidado do paciente, o time da UTI, todo. A Santa Casa, como um todo, ela funciona sincronizada para que o paciente possa ter uma assistência adequada e a gente se sentir seguro no cuidado que a gente está prestando, porque a gente sozinho não é nada, né? A gente não faz nada sozinho, a gente precisa dessas parcerias. Então, hoje a gente tem uma equipe de enfermagem especializada, que está há anos trabalhando em oncologia, com capacitação em oncologia. A gente tem a equipe multiprofissional, a Fono, a Nutri e a radioterapia que vem agora para ser a cereja do nosso bolo, que estava faltando aí. Né? Essa frase da Lia de sozinho nós não somos nada.
Isso é muito verdade. Eu acho que no âmbito hospitalar como um todo, não tem como uma enfermaria ficar isolada sem uma UTI, sem uma retaguarda de pronto-socorro, os ambulatórios especificamente, e para radioterapia isso é verdade. E isso se transforma também, essa frase, para a questão profissional interpessoal. Desde relações entre os médicos, relações interdisciplinares médicas ou interdisciplinares com outras especialidades, eventualmente não médicas, com equipe multidisciplinar. Se nós não tivermos essa integralidade, nós não vamos conseguir caminhar pelo bem final, que é o bem ao paciente, né? Especificamente na radioterapia, eu costumo falar que a radioterapia é como se fosse um relógio, aquela parte do relógio de dentro, que são vários botõezinhos, vários mecanismos. A máquina do relógio. Exato. Que se você tira a menor das peças ou a maior das peças, ele para de funcionar. E isso, eu imagino até, né, de uma forma geral, para o hospital é verdade, mas pensando no nosso núcleo da radioterapia, se eu não tiver a Humberto, eu não vou conseguir ir para frente com o paciente. Se eu não tiver a Tabata, que é a nossa enfermeira, eu não vou conseguir ir para frente. E eu começo no começo. Se eu não tiver equipe de auxiliar administrativo recepcionando esse paciente, acolhendo adequadamente, é um paciente que eu não sei como que eu vou ter de sucesso para o tratamento, se ele vai dar continuidade, porque talvez ele não foi bem recebido em algumas situações. Então, se eu não tiver esse conjunto bem monitorado, bem equipado e andando em conjunto mesmo, de uma forma linear, eu não vou fazer tudo aquilo ir para frente. Então, pensando nesse mundo, nesse núcleo de radioterapia, mas eu acho que isso reverbera para todo o núcleo hospitalar como um todo. Então, essas relações, as interações médicas, interações entre especialidades, interações entre os núcleos de enfermaria, UTI, pronto-socorro, essas retaguardas extremamente importantes que são necessárias a absolutamente todos os nossos pacientes. Então, isso é muito crucial dentro da instituição. E dentro da Santa Casa a gente ainda tem as outras especialidades que são muito importantes, que a gente acaba conseguindo com facilidade essas retaguardas, que são nefrologia, cardiologia, né? Ou seja, a gente é pouco dependente do ambiente externo no SUS, né? A gente consegue ter uma resolutividade importante, ortopedia. Praticamente tudo. Praticamente tudo dentro da instituição. Então, isso agiliza muito as coisas para conseguir as interconsultas, as assessorias que a gente precisa, às vezes, dentro do cuidado do paciente. Isso facilita muito, porque a gente consegue ter uma agilidade que às vezes a gente não tem quando a gente está num serviço que não tem todas essas disponibilidades, né? Com certeza. Na nossa época, a peça de relógio era engrenagem, na sua é chip, né? Eu sei que muda um pouco. Mas é a mesma coisa, se tirar o chip já era, né? Mas acho que a gente vai vendo esse crescimento exponencial da Santa Casa evoluindo, assim como em outras especialidades, mas vendo a oncologia de uma forma diferenciada, né? Até porque epidemiologicamente é importante a gente pensar isso, né? A população ela está envelhecendo e o envelhecimento ele tem uma ligação direta com o aparecimento do câncer natural, né? Mas também o diagnóstico também ele tem sido muito mais rápido, né? E o quanto que a gente vê que é importante, atrelando um pouquinho com o que a gente começou a falar, a importância da gente fazer diagnóstico rápido, né? O quanto que isso melhora do ponto de vista de prognóstico para esse paciente, né? Porque há alguns anos atrás a gente sempre associava, né, a palavra câncer, invariavelmente ela estava ligada à morte, né? E a gente mudou bastante esse cenário. Então, se a gente for ver, por exemplo, as doenças neoplásicas da infância, hoje a leucemia ela chega próximo de 90% de cura, né? Câncer de mama, um avanço absurdo e assim por diante. Então, se a gente consegue olhar para esses aspectos pensando em prevenção, promoção de saúde, que acho que a gente também tem feito bastante isso, prevenção do aparecimento da doença, diagnóstico precoce e intervenção, quem ganha com isso é realmente todos nós, né? A população de uma maneira geral, mas todo mundo. E eu acho que esse é um caminho que a Santa Casa tem trilhado de uma maneira muito efetiva, né? Sim. E eu acho que não dá para a gente retroceder nesse processo, né? Acho que a próxima etapa é pensar num transplante de medula, né, doutora Lia? Com certeza, acho né? que transplante de medula. A gente já está caminhando aí para pensando um pouco nisso, que eu acho que é algo totalmente palatável da gente pensar para o futuro, né? Hoje tem-se as especialidades clínicas, né, dentro da oncologia, praticamente todas elas,
E uma delas é realmente a oncohematologia, que dá para a gente pensar pelo menos no transplante autólogo, né? Sim. Quando você faz a doação para você mesmo. Daí cabe um outro podcast só para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? A gente vai finalizando aí, né, o nosso podcast. Eu acho que vocês trouxeram bastante a questão do avanço das tecnologias, um planejamento pensando na oncologia de uma forma estratégica para que a gente possa ter resultados melhores, desfechos melhores. Mas acho que um diferencial também que a gente pode colocar dentro da Santa Casa é o aspecto humanitário, né, do atendimento. A gente vê que a equipe está muito articulada, né, doutora Lia? As equipes de trabalho dos técnicos, quando eu digo técnico médico, a equipe multi, os técnicos de enfermagem, recepção, sempre pensando naquilo que é o melhor desfecho para o doente, né? Acho que o nosso foco é sempre o paciente, né? Acho que é uma coisa que chama muito a atenção, isso é um diferencial mesmo da equipe. O foco é o paciente, o foco é tentar ajudar o paciente da melhor forma que a gente puder. Então, a gente encaixa quando pode, a gente, né, tenta fazer o acolhimento com a assessoria do pronto-socorro quando precisa. Mas quantas vezes a gente não recebe ligações da Secretaria da Saúde pedindo, olha, eu preciso mandar um doente. E a gente não tem vaga, mas a gente encaixa. Exatamente. Porque o paciente precisa de ajuda. Então, o nosso foco é esse, é ajudar a população. A gente está aqui para isso, para ajudar a população no tratamento do câncer da forma como a gente puder. E a nossa equipe tem muito esse foco. Eu acho que isso é uma coisa que eu me orgulho bastante. Eles criaram, a gente criou uma equipe que é como se fosse um time de futebol. Assim, a Santa Casa é o time, mas o foco é combater a doença. E eles estão ali para isso, eles fazem o possível para fazer todo esse acolhimento e fazer esse cuidado com o paciente para tentar ajudar a maior parte de pessoas possível. Assim. Então, isso é muito bacana, esse é um diferencial muito importante mesmo. Quer deixar algum recado para o final, Toriuri? Considerando que a nossa radioterapia está aí, né, funcionando, era um sonho, tínhamos uma expectativa muito grande com relação a ela, e agora isso se torna uma realidade, né? Eu acho que a minha palavra agora, basicamente resumindo tudo que nós já conversamos aqui, é pensar que essa inauguração da radioterapia, da unidade de radioterapia da Santa Casa, vem agregar não somente à instituição, mas aos pacientes, a regional de Marília. Então, o que nós temos a ofertar na unidade de radioterapia da Santa Casa é o que tem basicamente de melhor aos pacientes, o que nós temos de melhor de tecnologia e com perspectivas futuras e futuras breves para que isso se torne ainda mais avançado, que fique ainda melhor a esses pacientes. Então, o intuito de toda a equipe da unidade de radioterapia da Santa Casa corrobora com o que a Lia falou, de olhar o paciente, né? Olhar de uma forma global, humanizada e, obviamente, com questões científicas que são apropriadas a cada caso, a cada indivíduo. Então, nós temos a proposta de fazer a melhor tecnologia conforme o que o paciente necessita. E tentar acolhê-lo da melhor forma possível, de forma integral, com todas as especialidades e disciplinas associadas para o ganho de saúde desse paciente. Né? Mesmo uma equipe que às vezes não está muito diante do paciente, mas sempre muito comprometida em fazer o melhor para ter cada vez mais benefício clínico e terapêutico para aquele paciente e, de uma maneira geral, ao sistema de saúde como um todo. Então, eu até convido as pessoas que, eventualmente, tenham alguma dúvida a respeito da unidade de radioterapia, sobre o que é a radioterapia, a acompanhar o canal, né, do podcast para ter novas informações, acompanhar as publicações da Santa Casa, que com certeza terão muito a agregar à população, tirando dúvidas. E também tem o próprio serviço. Conforme as referências aos nossos serviços, nós estaremos de braços abertos para acolher o paciente e tentar sanar todas as dúvidas e fazer o melhor tratamento possível a ele. Excelente. Quero agradecer a vocês três, doutor Yuri, Humberto, doutora Lia.
por esse momento que a gente passou aqui fazendo essa discussão. Acho que o objetivo nosso era tentar trazer um pouco essa desmistificação e o preconceito com relação ao câncer, né, que diagnosticado cedo tem possibilidade de tratamento eficaz. Os resultados hoje são muito mais eficientes, excelentes resultados e um percentual grande de cura, né? Eu acho que de mostrar que o serviço da Santa Casa está estruturado para atender todas as especialidades clínicas, cirúrgicas, e que agora com a radioterapia a gente fecha realmente um ciclo aí bastante interessante do ponto de vista de tratamento, né? Acho importante aproveitar a oportunidade também. Claro. Que eu acho que já que a gente está falando essa questão de câncer, a gente tem que sempre pensar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala assim: nem todo câncer é hereditário, mas todo câncer é genético. Porque para o câncer se desenvolver, a célula precisa sofrer uma série de mutações, de alterações para desenvolver um câncer. Isso tem muito a ver com nossos hábitos de vida. Estilo de vida. Então, né? Nosso estilo de vida. Então, sempre que a gente vai fazer um podcast falar sobre câncer, é muito importante aproveitar a oportunidade de falar de prevenção primária, que não só bebida, cigarro, essas coisas, mas atividade física a gente precisa fazer, a alimentação da gente precisa ser saudável, porque os nossos hábitos estão impactando na incidência de câncer. É isso que está fazendo a gente ter mais casos de câncer. E a perspectiva da Organização Mundial de Saúde é de um aumento de mais de 50% nos próximos 20 anos. Então, assim, é muita coisa, grande, porque a gente está se cuidando muito mal. Então, é uma informação que a gente precisa deixar sempre em mente. Melhorar os nossos hábitos, cuidar melhor de nós mesmos, né? Diminuir estresse, fazer atividade física, comer bem, se alimentar direitinho, diminuir os hábitos que são lesivos, né? Tabagismo, etilismo, pra gente poder viver mais, viver melhor e viver sem câncer. Não, acho fundamental isso. Quer dizer que você quem trouxe. tem vida saudável não vai ter câncer, mas aumenta muito o risco, né, disso acontecer. Acho muito bacana isso que você traz, né? Não é hereditário. Nem todo é hereditário. A menor parte dos cânceres, menos de 10% dos cânceres vai ser hereditário, mas todo câncer é genético. Porque sofre Se alteração não sofrer do meio. mutação genética, você não vai desenvolver a doença. Né? Isso cabe uma discussão pra gente num podcast só sobre isso, né? O quanto também que é difícil a incorporação de hábitos saudáveis, né? Nós estamos num mundo da modernidade, da agilidade, das telas, de ter tudo muito imediatista, o imediatismo falando alto, né? A facilidade do acesso das coisas, da própria alimentação, né? Uma alimentação mais elaborada demora mais, né? Enfim, acho que a gente pode ter um podcast só para falar sobre hábitos saudáveis e prevenção de câncer, né? Que eu acho que foi muito bem lembrado aí pela doutora Lia. Agradeço demais a participação de vocês, sucesso na radioterapia, né? O trabalho de vocês aí ele tem sido muito reconhecido. A doutora Lia na condução e na coordenação de todo o serviço nosso de oncologia. Então, isso mostra realmente um trabalho muito diferenciado dentro da Santa Casa, né? Agradeço a vocês, a gente encerra nosso podcast aqui. Mais uma vez eu lembro, não se esqueçam de acessar o canal do YouTube, né? O Santa Casa Cast, clicar no sininho, que daí você vai receber informações toda vez que tiver uma nova matéria, um novo vídeo para vocês assistirem. Um abraço e até mais.